pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao PET 7, da segunda semana, e ele traz como tema o crescimento dos Estados Unidos e a Guerra de Secessão. Então a gente já comentou um pouco aí sobre o processo de independência dos Estados Unidos, A gente viu também a questão da Guerra de Secessão. O que era essa Guerra de Secessão? A gente tinha comentado na aula passada, ou na retrasada, que aquela Guerra de Secessão, o que ela era? Era uma guerra civil, uma guerra interna dos Estados Unidos, onde existe o norte dos Estados Unidos versus o sul, não era isso? O norte era uma região industrializada e o sul ainda era latifundiária, era fazendas, E nessas fazendas o trabalho era trabalho escravo. E na indústria o trabalho é trabalho assalariado. Então essa era a relação que teve um probleminha entre eles. Uns queriam manter aquele regime de fazenda e escravidão e outros o sul querendo acabar com essa situação, Porque eles viam no processo de industrialização um meio de um país crescer economicamente. Não foi assim que aconteceu na Inglaterra? A Inglaterra se tornou a top do momento depois da Revolução Industrial. Depois ela começou a fazer o quê? Pressionar os demais países a pôr fim na escravidão. Porque se fosse gente assalariada, teriam a renda para comprar, Ele teria o poder de compra, ele ia consumir. E a indústria ela quer que você consome o tempo todo, Por isso que ela vai produzindo os produtos rapidamente. Então é isso que a gente vai ver nessa aula. Então ele traz um texto base, Um texto suporte para você estar resolvendo as questões, e ele traz como tema o título Para o Oeste Americano. Você lembra daquele processo de interiorização do Brasil que a gente viu em aulas anteriores também? Que era aquela parte, eles chegaram aqui no litoral, Vocês lembram lá? E depois eles foram, no processo de interiorização, entrando para a mata. Os portugueses chegaram no litoral, ficavam só no litoral. Depois eles fizeram o quê? Indo para o meio do Brasil, interior do Brasil, Isso a gente chamava de processo de interiorização. Então a gente viu os bandeirantes, a gente viu os jesuítas, a criação de gado, Não foi isso que a gente viu? Nos Estados Unidos não vai ser diferente. Na verdade, no continente americano sempre teve essas questões parecidas, similares, O processo, porque eles todos foram colonizados por quem? Por países europeus. Esses países europeus vieram buscar aqui o quê? Renda, Bens materiais. E eles fizeram o quê? Um processo de dominação com relação a esses países. Por isso que a nossa cultura é bem próxima da cultura europeia. Agora, a cultura mundial ela é bem parecida, Que essa questão de globalização. Então é isso que ele vai tratar nessa semana. Lá na primeira questão, qual era o objetivo norte-americano com a doutrina Monroe? A doutrina Monroe era a doutrina do presidente lá, e ele tinha 3 objetivos que você vai encontrar lá no corpo do texto. Está lá certinho, até dessa forma aqui, 1, 2 e 3. Eu pus isso aqui, mas é 1, 2 e 3. O que os Estados Unidos falavam? Olha, agora que eu estou começando a se tornar protagonista forte, como os países europeus, eu vou dar um passo nesses países europeus, eu quero ser como eles. O continente, então ele organizou um tratado que falava: o continente americano não pode ser recolonizado. Aqui não existe esse negócio mais não. O país europeu vir cá colonizar, de jeito nenhum, a gente não aceita mais isso aqui. Mas presta atenção, o continente americano não pode ser recolonizado novamente. Então eles não podem tomar os países da América em geral. 2. A não intervenção dos países europeus aqui. Europeus, seu continente é lá na Europa, não aqui. Aqui agora, entre aspas, os Estados Unidos falam: mas professor, todos os Estados Unidos aí tá bem, tá bonzinho. Por quê? Indiretamente, quem que vai recolonizar esses países aqui da América? O
próprios Estados Unidos, né? América para os americanos. E quem se acha o único americano? Os Estados Unidos, não é isso? Então esse era a verdadeira face dos Estados Unidos, tomar conta dos países aqui e ganhar dinheiro com esse processo de imperialismo aqui na América. Item 3, a não intervenção dos Estados Unidos nos assuntos da Europa. Então os Estados Unidos quase não tomavam conta de lá. Então o que vai acontecer? Hoje a gente percebe que os Estados Unidos ele controla praticamente o mundo inteiro. Então ele foi ganhando espaço aos poucos, né? Depois que veio o processo de industrialização, pôs fim à escravidão, ele começou a se tornar um grande país, né? E um país que vai se tornar muito forte economicamente. E se você é forte economicamente, é rico, você vai se tornar um país poderoso, onde você vai ditar as regras do mundo, não é? Assim que a gente vê que os Estados Unidos direto e reto, eles conseguem invadir alguns países, jogando uma justificativa nada a ver, para interferir e saquear o país. Saquear, roubar, né? Mas vai lá como bonzinho. Questão número 2. Cite o impacto da ocupação dos territórios do oeste americano para as comunidades indígenas. No Brasil, o que a gente viu? Esses bandeirantes, entradas e bandeiras, eles iam para perseguir, né, capturar índios para escravizar. Então o que vai acontecer aqui? Algo similar. O que ele vai fazer? Não, isso aqui não é terra de vocês, isso aqui é terra nossa. Ah, mas nós somos os nativos. O que é nativo? O povo original. Na verdade, os indígenas eram donos dos territórios. Então acontece o quê? Aquele processo que a gente falou de dominação. Eles vão tomar os índios. Se eles vão tomar, os indígenas vão aceitar passivamente? Não, então qual que é o fim deles? Execução, né? Então, com o passar dos anos, os Estados Unidos migrava para o oeste, estava no leste do litoral e foi entrando, né? Processo de industrialização, descobrindo novas fontes de renda, tudo por conta do dinheiro, nada com relação à pessoa, né? A fraternidade com o próximo, a fazendas, mas causando a extinção de várias comunidades indígenas. Ah, mas eles estavam ali, eles tinham que ficar ali. Deveria, mas eles não vão ter fraternidade nenhum amor ao próximo. O único amor que eles têm, o amor financeiro aí, ó. Item 3. Quais as principais diferenças sociais entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos do século XIX? Por que essas diferenças levaram ao conflito armado? O conflito armado, isso aqui, então a diferença é isso aqui. Então a gente já praticamente respondeu. Mas eu retirei lá do texto como estava lá para a gente fazer essa questão de atividade de língua portuguesa, no processo interdisciplinar, interpretação e compreensão de texto. E aqui as questões são de compreensão de texto. Você vai tirar como está lá e colocar como resposta. Interpretação é o que você acha. Compreensão é aquilo que está lá no corpo do texto. Então, como está lá? O sul, senão a gente poderia colocar até assim, ó, queria manter a escravidão, tá vendo? Nas novas terras, enquanto o norte queria expandir seu estilo industrial assalariado. Então esse era o grande problema. A situação agrava-se quando Abraham Lincoln, o Lincoln lá que se tornou presidente, né, contrário à escravidão, torna-se presidente. Então um cara que é contra a escravidão, esse aqui é o país dele. Um presidente assume o poder e ele está do lado desse de cá, esse povo aqui vai achar injusto. Vai, porque eles compraram os escravos, não sei o que, tem fazenda, eles não vão querer perder seus privilégios, não é assim? A elite não vai querer perder. Porém, como o presidente é um presidente que quer essa questão aqui de industrialização, ele vai tentar pôr fim. Então é essa que vai começar a guerra civil, né? A famosa guerra de secessão. Contrário à escravidão, torna-se presidente em 1860. Sentindo-se desprestigiado no cenário político nacional, o estado da Carolina do Sul, né, existe Carolina do Norte e Carolina do Sul. Carolina do Sul se proclamava independente dos Estados Unidos. Lembra daquele processo de, aqui no Brasil, revolta separatista? Determinados estados queriam se separar do país para quê? Para eles colocar suas leis e os seus
suas leis, a sua administração que eles achavam melhor. Então eles vão tentar isso aqui, mas vai dar certo? A gente percebe que não, porque os Estados Unidos hoje é unificado. Deu certo no Brasil? Não deu, por quê? Porque o Brasil continuou unificado, né? Se proclamava independente dos Estados Unidos e é seguido por mais 10 estados. Então começou a virar modinha, né? Eles começaram a crescer. Então depois a gente vai perceber que isso aí não funcionou. Por quê? Porque o presidente forçou a barra até ele conseguiu. Isso foi bom para os Estados Unidos? Foi, se tornou hoje a grande potência do momento, né? Não tem país mais poderoso que os Estados Unidos, porque deixaram a escravidão de lado e começaram a ter trabalhadores assalariados e até bem pagos, né? Não era tão ruim. Agora aqui no Brasil a gente demorou até 1888, né? A gente colocar fim na escravidão, e mesmo assim, na hora que você for incluir a população no mundo do trabalho, houve esses problemas de políticas públicas, né? Eles não ajudaram os ex-escravos a inserir no mercado de trabalho, e aqueles brancos pagavam miséria. Então, por isso que o país não alavanca e não se torna um exemplo, como é o exemplo dos Estados Unidos aí. Bom, pessoal, aqui a gente encerra a segunda semana do PET 7. Semana que vem, ou até mesmo essa semana, a gente dá início à terceira semana, beleza? Boa correção e até a próxima aula.